seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós oramos, Jesus, para que o nosso coração seja como terra fértil, terra boa, porque nós sabemos que a palavra do Senhor ela é incorruptível. Nós sabemos que a semente é boa, Jesus. Então, torne o nosso coração boa terra, para que a sua palavra frutifique no nosso coração, dê fruto a 100 por 1, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Onde quer que nós pisemos, ali chegue a palavra do Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Bom, eu quero falar algumas coisas com você hoje, e talvez você possa não concordar comigo no início, mas a verdade é que em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, você idealizou um Jesus para você. Ou seja, você achou que Jesus era de uma forma que em algum momento, lendo a palavra de Deus, e a gente vai chegar lá, você teve a mente e os olhos descortinados para perceber que não era bem assim. Então a verdade é que em vários momentos da nossa vida, nós acabamos idealizando, fazendo recortes de Jesus, como se Jesus fosse apenas uma faceta do que ele é. E esse é um grande problema. É disso que nós vamos tratar nessa manhã. Então o tema da nossa palavra de hoje é o Cristo da Shopee. Eu sou pastor de jovens, gente. Eu tenho que colocar tema para mastigar, para você entender. Tá bom? Então, Cristo da Shopee. A gente fez até uma arte, ó, bonitinho. Então, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 32, a partir do verso 1. O grande problema de nós fazermos recortes, observarmos Jesus em apenas um ideal, é que nós acabamos criando um Deus que ele é para suprir as nossas expectativas. E a verdade é que Deus nem sempre vai suprir as nossas expectativas, porque as nossas expectativas elas são falhas, elas são incorretas, muitas vezes. E se Deus fosse alguém que suprisse apenas nossas expectativas, ele não era Senhor sobre todas as coisas, porque ele é alguém que eu criei, alguém que eu imaginei. Então você vai perceber, se você ainda não percebeu, que em muitos momentos, na vida com Jesus, ele vai te ofender grandemente. Então, se você imaginou que ia ser de uma forma a sua vida, Deus te mostra que não é bem assim. Quando você acha que algo é certo, você vai ler na palavra e você vai perceber, ixi, eu estou meio errado, eu estou meio equivocado com esse pensamento, com esse sentimento, né? Então, a vida nos traz, em alguns momentos, alguns sentimentos à flor da pele, que a gente vai perceber em Jesus a maneira correta de reagir. Mas a nossa vontade, às vezes, não é reagir de acordo com a palavra de Deus. Então, nós vamos tratar muito disso nessa noite. E o primeiro ponto que a gente vai tratar é destronando os falsos deuses do nosso coração. Então, vamos lá, Êxodo 32, a partir do verso 1. Podemos ler? Creio que sim. Então, vamos lá. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir.
Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que acenda contra eles o meu furor, e eu consuma, e de você farei uma grande nação. Contexto para você. Acho que você já percebeu que nós estamos falando do povo que foi liberto do Egito. Então, o povo é liberto do Egito, e a coisa que eles mais faziam durante o processo de caminhada no deserto era murmurar. Povo reclamão, segundo a palavra de Deus, Deus falando, vejo que é povo teimoso. O que eles fazem? À medida que Moisés ele sobe ao monte para que ele fale com Deus, eles começam a ficar impacientes. E quanto impacientes, ao invés de esperar e ter Moisés ali falando o que Deus falou, primeiro que eles já fizeram errado anteriormente, falando: eu não vou subir ao monte, mas suba você em nosso lugar, Moisés, e nos fale o que Deus quer que nós façamos, como quer que nós agimos. E aí Moisés sobe, e o que nós percebemos é que, pela sua ansiedade, por ver que Moisés não estava descendo, eles começaram a pedir para que Arão, o irmão de Moisés, fizessem deuses para eles. Então ele faz o bezerro de ouro, que todos vocês conhecem, e aí a nossa mente já começa a fritar. Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo das amarras de Faraó, e a resposta do povo para Deus é: faça para mim deuses, faça para mim um bezerro, para que nós possamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Já começa errado aí, a sua mente já está assim, idólatras. Mas eu quero piorar um pouco. Você lembra que eles fizeram um bezerro de ouro, correto? Quando a gente vai ler Êxodo, no capítulo 3, no verso 21 e 22, você não precisa abrir esse, que a gente vai abrir outro logo em seguida, diz assim: eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Se você ainda não entendeu, eu vou ser mais claro com você lendo o Êxodo, no capítulo 12, no verso 35 e 36, que diz, se cumprindo exatamente o que Deus tinha acabado de falar. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês, os filhos de Israel. Vão, adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojavam os egípcios. Então, se você acha que só adorar a outros deuses foi o que eles fizeram, não. Eles pegaram o ouro que Deus tinha dado para eles para fazer um bezerro de ouro. Então, é mais profundo do que você imagina. E aí a sua mente agora deve estar fritando. Que povo idólatra. Nossa, esse povo não tem jeito. Esse povo é impossível.
Mas o grande problema é que a gente tem que aplicar para os dias de hoje. A gente não pode só falar do povo de lá. E infelizmente, meu irmão, é o que muitos de nós fazemos. Deus nos presenteia, Deus nos dá as coisas e nós fazemos delas deuses para nós mesmos. Nós fazemos delas ídolos para o nosso coração. Esse é o grande problema. O grande problema é que nós tornamos aquilo que Deus nos deu em deuses. Nós adoramos aquilo que Deus nos deu. No favor, na graça de Deus, que a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, nós simplesmente fazemos das coisas que Ele nos dá, deuses. Então, infelizmente, trazendo para um sentido contemporâneo, nós não somos assim tão diferentes do povo egípcio. E aí você pode falar, pastor, mas eu sou um nascido de novo, glória a Deus pela sua vida. Amém. Mas a verdade é que se nós não tomarmos cuidado, por um milissegundo, nós podemos facilmente entoar ídolos na nossa vida. Nós podemos fazer vários ídolos na nossa vida. E eu não estou falando de imagens. Eu estou falando de coisas que nós entoamos como mais importantes do que o Senhor na nossa vida. Nós damos mais atenção para essas coisas do que ao Senhor na nossa vida. João Calvino, ele tem uma afirmação muito famosa e forte, né? Uma frase célebre dele, que diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E essa é a verdade. Se nós não nos mantivermos com o coração alinhado ao Senhor, nós fazemos ídolos atrás de ídolos. Coisas que vão ser idolatradas na nossa vida que muitas vezes nós não percebemos. Isso é um grande problema. E eu quero dar exemplos para você, para que não fique tão vago dessa maneira. Então, às vezes você está achando que é um absurdo o povo, mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos da mesma maneira. Muitas vezes nós fazemos igual eles faziam. Então, talvez você é alguém que estava desempregado e você entendeu, orou ao Senhor e você conseguiu um emprego que você fala assim, isso foi porta de Deus abrir na minha vida. E a partir do momento que você começou no seu novo emprego, que é uma bênção de Deus, amém? Trabalhar é bom, amém? Dignifica o homem, segundo a palavra de Deus. O grande problema é quando você começa a trabalhar e não começa mais a ter tempo para o Senhor. Aí, pastor, você está falando para eu largar o meu emprego? Não, estou falando para você colocar as coisas nos lugares corretos. Eu não quero que você deixe de trabalhar, até porque você tem que se sustentar e eu não vou te sustentar. Seja homem, seja mulher, seja alguém que está vivendo a sua vida e dando conta dela mesma. Mas a verdade é que o seu emprego não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Então você começa a ficar tão bitolado e Deus me deu um emprego, glória a Deus, e nós temos que ser excelentes em tudo que nós fazemos. Só que o grande risco e o grande problema é nós começarmos a ficar tão bitolados e falar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ser promovido, então eu dou sangue, eu dou a vida, e nessa vida que eu estou dando, eu já não tenho mais vida com Deus. Você tem tempo para trabalhar, você não tira o sábado como descanso, que é um princípio, não literalmente o sábado, nós já aprendemos isso aqui. E você trabalha, você chega em casa, você está trabalhando, você não tem tempo com a sua família, está trabalhando, não tem tempo para tirar com a Bíblia, está trabalhando, você não tem tempo para orar mais, está trabalhando, você não tem tempo para congregar mais, está trabalhando, e você entende que você está fazendo o correto. Eu não estou falando que em uma estação não seja necessário você se dedicar mais. Há estações que são necessárias para isso. Mas a sua vida não pode se resumir a isso. Porque senão você está entronizando outra coisa que não é Deus na sua vida. E esse é o grande problema. E aí talvez você fale assim, isso não me pegou. Por isso eu quero dar mais exemplos. Para que você
possa se identificar com alguma coisa ou não também. Então, talvez o seu problema não é o emprego, querer o seu primeiro milhão, a gente fala tanto disso hoje em dia, né? Você tem que ser bem-sucedido, você tem que alcançar em um mês. Se não for em um mês, não é o suficiente, mas talvez você é alguém que está em busca da sua faculdade, e você quer entrar na faculdade, e toda a sua vida é entrar na faculdade. Se você não passa na faculdade, você fica bitolado, e você está tentando concurso, estuda, faz curso. Na tentativa de entrar na faculdade, não consegue, você fica mais bitolado e você tem que se dedicar mais. Ou talvez você já entrou na faculdade e a sua vida agora se resume à faculdade, você tem que escrever artigo, escrever todas as coisas, fazer o seu TCC, e você não tem mais tempo para o Senhor. E aí não para aí, porque talvez você é alguém que não faz faculdade, você já se formou, mas você é alguém que hoje tem um esposo e uma esposa, que é bênção de Deus. Tenho descoberto isso todos os dias, glória a Deus por isso. Mas talvez você está levando o seu casamento, o seu relacionamento, acima do que ele deveria estar. Então, a sua esposa, o seu esposo, ele é mais importante que Deus na sua vida. Você tem tempo o suficiente para o seu esposo, para a sua esposa, mas você não tem mais tempo para o Senhor. Você não gasta mais tempo em oração, você não ora nem pela sua família. Isso é um grande problema. Você diz que ama a sua família, mas você nem ora pela sua família. Você não gasta tempo em oração pelos seus filhos. Isso é um grande problema. Se você não percebe isso, é complexo. Eu também não estou falando para que você pegue agora, depois dessa pregação, e saia daqui, agora eu vou orar 10 horas por dia. Não, meu irmão, sua família precisa de você. O que eu quero trazer para você é um equilíbrio. O equilíbrio de você entender que o Senhor faz parte dessa equação. Sabe o que a Bíblia diz? Que é para que sejamos como um cordão de 3 dobras. E cadê a terceira dobra nisso? Cadê o Senhor no seu casamento? Esse é o grande problema. Nós estamos nos acostumando a viver uma vida para o Senhor sem o Senhor. Isso é um grandíssimo problema. Você é até um cara legal, você é uma moça legal, você nem falha tanto, mas você não tem relacionamento com o Senhor. E o chamado de Deus para mim e para você é relacionamento. Esse é o grande problema. Então, talvez você não é casado, mas você começou a namorar. Isso eu vejo demais, eu sou pastor de jovem, né? Eu vejo demais. As pessoas começam a namorar e esquecem Jesus. E nem casou. Agora, você imagina, quem é casado sabe, ainda estou novo nisso, mas eu vou pedir ajuda dos casados, que se você, como eu acabei de dizer, se você não tiver Jesus no seu casamento, meu amigo, não tem jeito. Não há casamento que se sustente sem Jesus. Porque uma hora ou outra você vai acordar e vai estar de saco cheio daquilo, sem entender que o que sustenta o seu casamento é Jesus. Não é porque você é um cara legal, você é uma moça legal. Então, se começa errado, imagina lá na frente o tanto de problema que vai dar. Se hoje você namorando, você não dá conta de ter uma vida com Deus, meu amigo, quando você se casar é que você não vai ter mesmo. Então, cuide de ter Jesus na sua equação. Cuide de ter Jesus dentro do seu relacionamento. E talvez você é alguém que tem filhos e o seu filho é o seu xodó. E eu não estou falando que não tem que ser. Mas o grande problema, mais uma vez, é que às vezes nós mimamos os filhos. Nós não, porque eu não tenho filho. As pessoas mimam os filhos de tal forma, e só tem tempo para o filho, já não tem tempo para a esposa, já não tem tempo para o esposo, já se inverteram os papéis, quem dirá para o Senhor? Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda é que se nós colocamos coisas ou pessoas acima do Senhor na nossa vida, a sentença de fracasso está certa. Sem Jesus na equação, é fracasso na certa. Se Jesus não estiver na criação dos seus filhos,
é fracasso na certa. Se Jesus não estiver no seu casamento, é fracasso na certa. Se Jesus não estiver na sua faculdade, no curso que você faz, é fracasso. Se Jesus não estiver no seu relacionamento, é fracasso. Se Jesus não estiver no seu emprego, fracasso. Então não existe uma forma de viver uma vida realmente relevante e realmente frutífica sem Jesus na equação. Então você precisa hoje identificar se Jesus ele realmente está sentado no trono da sua vida ou se tem outra coisa assentada. E essa outra coisa podem ser várias coisas. Nós vamos descobrir ao longo da pregação que essa coisa pode ser até mesmo você. Mas eu quero continuar com você a partir daqui. Tem uma frase que eu quero ler com você que Josemar Bessa disse, e é incrível para o que nós estamos falando aqui, que é o seguinte, quero ler exatamente como está. Seria uma tragédia enorme encontrar o casamento certo, o emprego certo, a casa certa e o Cristo errado. Não adianta que você tenha um casamento todo certinho, o emprego todo certinho, como você sonhou. A sua vida está alinhando. Se Cristo não estiver no centro da sua vida, eu não estou gorando você, eu estou te atestando uma verdade, vai dar errado. Eu não estou aqui como pastor jogando praga na sua vida. Não, eu estou te falando uma coisa que é certeira. Se Cristo não estiver no centro da sua vida, você vai fracassar. Você vai fracassar. Quero continuar com você, nosso próximo tópico, para que a gente possa construir isso. Um recorte de Jesus muda toda a sua essência. Então eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que se você faz um recorte de apenas uma faceta de Jesus, você não tem o Cristo completo, você tem alguém que você idealizou. E quando você idealiza alguém, você está criando alguém para os seus próprios interesses. E quando você cria alguém para os seus próprios interesses, você está criando um servo, não um senhor. E a Bíblia diz para mim e para você que Jesus é Senhor. Ok? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que ele é servo. Sim, ele nos serve, ele veio na terra, serviu a todos, mas ele é Senhor sobre as nossas vidas. E Senhor é quem rege, Senhor é quem mostra o caminho, Senhor é quem sabe de todas as coisas. Essas são facetas de Deus que nós não podemos esquecer. Porque às vezes nós entendemos Deus como Pai, e isso é fácil para mim e para você, porque talvez você teve uma paternidade frustrada, e você encontra Deus como Pai, e aí você encontra o amor de Deus, e isso é incrível, faz parte do Evangelho, nós não podemos descartar isso, mas o grande problema é quando nós queremos encontrar em Deus apenas um Pai, que muitas vezes é um Pai que você imaginou também, porque um bom pai é um bom pai que corrige, que alinha, que mesmo amando e porque ama, corrige. Porque ama, diz que está errado. E se você não entende essas coisas, você vai se relacionar com um Deus que, na verdade, não é Deus. Eu quero ler com você Mateus 26. Verso 14. Mateus 26, verso 14, até o verso 16. Diz assim: Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? Está falando de Jesus, obviamente. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Eu quero que você pule lá para o verso 47, que a gente vai ler até o 53.
Pulando para o verso 47, a palavra de Deus vai dizer assim: E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12. A Bíblia faz questão de falar que ele era um dos 12. E com ele, grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estenderam a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandará, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Nós já falamos sobre isso aqui, e como estamos falando de idealizar um Jesus para nós estamos falando de Judas também, porque diferente do que muitos de nós acabamos pensando quando nós lemos aqui, nós achamos que Judas ele estava querendo trair Jesus por trair, que ele era apenas um traidor. Mas grandes estudiosos, e eu também creio assim, dizem que na verdade Judas ele queria ativar em Jesus um libertador político, alguém que ia resolver os problemas sociais daquela época. Com base em que afirmamos isso? Com base em vermos o que acontece com Judas após ele trair Jesus. Quando ele percebe que Jesus ele foi condenado à morte por cruz, ele não tinha entendido o que Jesus havia de vir para implantar, que era o reino de Deus, o reino dos céus. Vou ler a palavra de Deus para que você fique mais certo. Cadê? Aqui. Mateus 27 diz assim: a partir do 47 até o 53, diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, resolveu devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é com você. Então, o que Judas faz após trair Jesus e ver que ele não se levantou de uma maneira como libertador político daquela época, ele se move de profundo remorso, aqui não diz arrependimento, mas de profundo remorso, dizendo: pequei, traí alguém que era inocente, o que eu fiz? Então ele devolve as 30 moedas. Então, o desejo de Judas não era as 30 moedas, não era o dinheiro, não era trair por trair. Ele queria ativar em Jesus o que ele achou que estava demorando. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem a ver que, muitas vezes, você achando que Deus está atrasado na sua vida, você quer dar um jeito de ajudar Jesus. Eu preciso dar uma mãozinha, porque Deus tem que fazer. Eu preciso fazer, tem que dar um jeitinho aqui, para que Deus me ajude. Eu preciso dar uma ajudinha para que isso se concretize na minha vida. Eu preciso fazer algo para que aconteça. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus ele não precisa de uma ajudinha sua, meu irmão.
Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Eu não estou falando aqui que você não tem que cooperar para o propósito de Deus na sua vida, é diferente. Mas muitas vezes, quando nós estamos tentando dar uma ajudinha para Deus, não é para que Deus faça a vontade dEle na nossa vida, mas pelo contrário, é para que Deus faça a nossa vontade na nossa vida. Então, porque eu quero que Deus faça de tal maneira, eu falo, vamos fazer assim, Jesus. Eu acho que por esse caminho é melhor. Eu acho que a gente deveria fazer desse jeito. Jesus, eu pensei aqui, eu estava calculando, e eu acho que o melhor caminho é esse. Faz assim, Jesus. Agora faz uma reflexão comigo. Imagina se tudo que você tivesse orado na sua vida, tudo que você pediu para Deus na sua vida, Deus tivesse dito sim. O que seria da sua vida hoje? Para pensar o tanto de oração que você fez, que hoje você acha assim, isso é um absurdo. Não é possível que eu pensava assim. Não é possível que eu queria as coisas desse jeito. A verdade é que nós nos enganamos. A verdade é que nós falhamos ao identificar como nós queremos a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que nos basta é confiar. Só que muitas vezes não confiamos, nós queremos fazer do nosso jeito. E ao invés de um senhor, nós queremos um servo. Nós queremos ser senhor de Deus, senhor de Jesus. Jesus faz desse jeito. É desse jeito que tem que acontecer. Desse jeito vai dar certo. Jesus vai por esse caminho. Se a gente fizer assim, eu tenho certeza, vai dar bom. Se você não sabe, eu lembro que minha mãe falava muito isso comigo. Uma das características do Deus Altíssimo é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Então você não é alguém que tem a possibilidade de falar, Deus, faz desse jeito, porque desse jeito vai dar certo. Você não sabe de todas as coisas. Você não sabe nem sequer do amanhã, já Deus sabe. Então o que nós devemos fazer é submeter o nosso pensamento ao Senhor. Mas eu discordo, pastor. Eu falo isso muito com os jovens. Se você discorda e a sua discordância não se alinha com o que a Bíblia está dizendo, embrulhe e joga fora. Embrulhe e joga fora, meu irmão. Porque você está errado. E se você não entendeu isso até hoje, você está atrasado. Eu sei que é difícil, eu não estou falando coisas aqui fáceis de se compreender, fáceis de aceitar muitas vezes, porque muitas vezes o nosso sentimento, o nosso coração acha que de certa maneira está correta. Esse jeito é o certo de agir. Mas você precisa aprender a ser humilde o suficiente de encontrar na palavra de Deus que você está errado e falar assim, realmente eu estou errado. Porque a Bíblia tem que ser o seu seu manual de fé. Mas pode ser o seu Emanuel também, Deus conosco. Eu me saí bem. tem que jogar. Porque se não for, meu irmão, você está errado. A sua ótica, de acordo com o que você vê a vida, precisa ser através da lente da palavra. Se não for através da lente da palavra, está errado. Vai dar ruim. Vai dar errado. Então a gente precisa desfazer os ídolos do nosso coração, entendendo que o primeiro e maior mandamento é entender que Jesus, Ele precisa ser Senhor sobre todas as coisas. Amai o Senhor sobre todas as coisas, meu irmão. Isso não mudou. Isso não mudou. Todas as outras coisas compõem isso. Então Deus quer, você que é solteiro, que você se case. Amém. Está fresco, libere esse nome de Jesus na sua vida. Deus quer que você tenha um bom emprego, que você empreenda e seja bem sucedido. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou pregando para você que você não pode pedir nada para Deus. Pelo contrário, o caráter de Deus é que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pedir e dar-se-vos-á. Então a Bíblia está regada
de coisas, nos mostrando que nós podemos pedir a Deus. Nós podemos pedir coisas a Deus. Quando nós observamos a oração modelo, nós vamos perceber Jesus pedindo a Deus. Então pedir não é o problema. O problema é quando você recebe, você entender que aquilo é só ferramenta para a sua vida. Porque se você não entender que é só ferramenta, você vai entender como Senhor, e você vai bajular de uma forma intensa. E todas as coisas não podem ser Deus na nossa vida. Porque, repara para você ver, quando você compra, por exemplo, um celular novo, um carro novo, você fica cheio de tato. Passa 1 mês, 2 meses, 6 meses. Caiu 10 vezes no chão, você já não está ligando mais. Então, se isso for Deus na sua vida, é passageiro. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele era, é e há de vir. Então Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo para sempre. O mesmo Deus desses homens de Deus que nós estamos lendo aqui, Ele é hoje na sua vida. Ele não muda. O mesmo Deus que abençoou esses grandes homens de Deus, pode e vai te abençoar. Só que nós, muitas vezes, interpretamos achando que Deus tem que nos abençoar da forma que eu pensei que Ele tinha que me abençoar. Então, se Deus não me dá isso, eu emburro a cara, faço igual criança e falo assim, então não quero. Então não quero. Igual aquele meme do Agostinho Carrara, não sei se você já viu, assim eu não quero mais. Se não for do meu jeito, eu não quero. É assim que a gente faz com Deus. A gente faz com Deus dessa mesma maneira. Se não é do nosso jeito, muitas vezes a gente não quer de jeito nenhum. Só que não é assim. Lembre-se sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe de todas as coisas, meu irmão. E você, se você fizer um retrospecto, olhar para trás, você vai perceber que muitas coisas que você queria muito, você confiou em Deus e hoje não aconteceram, você vai falar assim, amém. Realmente. Eu me lembro, eu nasci na igreja, mas toda pessoa que nasceu na igreja, que é crente desde criança, tem um momento chave que as coisas viraram. Tipo, você teve um encontro real com Jesus. E eu me lembro do meu encontro real com Jesus. Eu voltei para a igreja porque eu queria fazer uma troca com Jesus. Eu falei assim, Deus, se você... Eu queria fazer uma peneira para ser jogador de futebol. Calma que eu vou chegar lá. Falei, se você fizer eu passar, eu vou me firmar na igreja. Eu vou firmar na igreja, Jesus, eu prometo. Antes que isso acontecesse, antes da peneira acontecer, eu tive um encontro real com Jesus. Eu tive um encontro real com Jesus e eu entendi que aquilo era a minha vida. E eu estou aqui até hoje, glória a Deus por isso, amém. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que eu fiz a peneira e eu não passei. Então, se eu dependesse de passar ou não passar para estar com Jesus, hoje eu estaria perdido uma vida desgraçada. Se você não sabe, desgraçada é sem a graça de Deus. Então, calma. Mas o grande problema é que, quando eu tive meus 20 e poucos anos, hoje eu tenho 26, mas nos meus 22 anos, eu rebentei o joelho. Agora, você imagina eu com 23 anos, com o joelho arrebentado, com a profissão de jogador de futebol. Acabou. Agora você imagina se eu tivesse entendido que era assim, ou era assim para eu seguir Jesus. Eu sei que talvez não fez tanto sentido para você, mas a minha vida não seria nada. E talvez você tenha exemplos disso também na sua vida, de tentativas de troca com Jesus que não deram certo, mas que hoje são uma bênção. Só que você não pode se esquecer dessas coisas. Você precisa se lembrar que é assim e confiar no amanhã, porque Deus está no amanhã. Então, se as coisas não deram certo da maneira que você imaginou, que você calculou e que você queria, confie em Deus. Confie em Deus, porque você já passou por isso. O meu exemplo aqui, nesse sentido, é para que você entenda que o mundo não desabou. Pelo contrário. Deus estava no controle. Entende? Mas muitas vezes nós nos desesperamos. E quando a gente se desespera, a gente acaba querendo
só uma faceta de Jesus. Ou seja, nós queremos só o Deus galardoador, não o Deus que molda a nossa vida e transforma. Às vezes nós queremos o Deus que só nos abençoa, não o Deus que é Pai e corrige, o Deus que é Senhor sobre a nossa vida. Às vezes nós queremos o Deus que é intelectual e nos ensina, mas nós não queremos viver aquilo que Ele nos ensina. Então nós precisamos observar a faceta de Deus e entender que Ele não é apenas uma faceta. Às vezes você precisa de um milagre físico e você só observa Deus a partir desse milagre físico. Só que Deus não é só isso. Entende? Isso não quer dizer que Ele não cura, nós acreditamos nisso fielmente. Nós cremos que Deus cura ainda hoje. Só que Ele não é só um curandeiro. Ele é alguém que quer governar a sua vida. E o bom governo de Deus, ele é essencial para que você tenha uma vida plena e frutífera. E não é governar apenas as suas emoções, é governar a sua vida por inteiro, a sua mente também, como você pensa, alinhado à palavra de Deus. É isso que Deus quer, porque Ele é egoísta? Não, porque Ele sabe os princípios corretos, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele entregou o seu Filho único para mim e para você, para que nós tenhamos vida eterna, para que nós possamos ser transformados. Aquilo que você pensava antes, se você fizer um retrospecto, já não cabe mais hoje. E foi bom para você. Um pensamento chucro você não tem mais. A maneira como você observava, por exemplo, nós falamos muito sobre isso na juventude, como você olhava as mulheres como objeto, hoje você já não olha mais, porque Deus te transformou. Entende? Então Deus é bom e Ele não é alguém para ser visto apenas em uma faceta. Porque quando observamos em apenas uma faceta, nós vamos ter apenas uma experiência, como se fosse uma mexerica. Quando você vai comer uma mexerica, tem vários gomos, e como vários gomos, às vezes você tem a experiência de comer um gomo e está azedo demais. O outro já está doce. Então, haverá momentos na sua vida em que o seu relacionamento com Deus vai ser azedo. Por quê? Você tem uma expectativa que seja do seu jeito, mas Deus vai te mostrar que você está errado. Que o jeito certo não é aquele, para o seu bem. Mas no primeiro momento vai soar azedo para você. No primeiro momento você vai querer negar, tipo criança quando está na introdução alimentar. Não, mas o pai sabe que é bom. Entende? Então você precisa entender isso para destronar falsos deuses na sua vida. E o grande problema é que, continuando aqui, é que muitas vezes nós estamos igual Judas, idealizando um Jesus que vai fazer como eu quero. Só que isso não é uma particularidade de Judas. A maioria dos discípulos esperavam isso de Jesus, mas em algum momento entenderam. Judas não entendeu. Mas se a gente continua lendo o texto, eu quero ler com você de novo, a gente vai perceber um grande equívoco aqui também. Eu quero ler de novo Mateus 26, verso 51 a 53, diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que diziam assim deve acontecer? Então, em paralelo a Judas, que ali queria um ideal político de Jesus, criou um recorte de Jesus e queria que ele agisse do jeito que ele imaginou, a gente vai ver em outros momentos, os evangelhos vão citar o nome de Pedro, dizendo que ele cortou com a espada a orelha do servo do sacerdote. Só que, cortando a orelha do servo do sacerdote, a gente percebe que ele também não entendeu. Porque a preocupação dele era o seguinte: se Jesus for preso, deu ruim. Não pode. Eu vou ter que dar um jeito e cortou. Mas ele não entendeu. E se a gente for observar, na verdade, se a gente coloca em paralelo as duas atitudes,
a que mais estava cooperando para o cumprimento da vontade de Deus, por mais absurdo que seja, foi a atitude de Judas. Porque era assim que devia acontecer. Pastor, você está falando que Judas está certo? Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que, inclusive, ai de Judas porque entregou Jesus. Mas a atitude dele cooperou muito mais para o plano de Deus do que a atitude de Pedro de querer frear que Jesus fosse preso. Inclusive Pedro, que em outro momento foi alertado. Jesus explicando que ele ia morrer, que ele precisava morrer para ressuscitar e tudo mais. Ele fala assim: não, Jesus, você não vai morrer. Não, você não vai morrer. E aí Jesus diz para ele: aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque a atitude dele, apesar de parecer boa, não cooperava para o reino de Deus. Apesar de parecer zelosa, não cooperava para o reino de Deus. Qual que é o grande problema? A atitude dele não estava alinhada com os planos de Deus. E muitas vezes é como nós agimos, é como nós pensamos. Às vezes, a sua atitude parece até ser boa. Às vezes você quer até ajudar, você tem um cara bom moço, uma mulher que é legal, e você quer ajudar Deus na sua vida, mas, como eu te disse, Deus não precisa de uma ajudinha, de uma mãozinha. Às vezes, quando nós queremos dar uma mãozinha, a gente acaba atrapalhando as coisas. Isso é diferente de cooperar com Deus à medida que Ele te direcionou. Ficou claro isso, né? Então você tem que cooperar com Deus. Mas não tenta dar uma ajudinha para que Deus faça do seu jeito, não. Porque vai dar problema. A chance de dar problema é enorme. É você criando um recorte de Deus. Enquanto um queria um ideal político, o outro entendia Jesus como um coitadinho. Não tem como se defender. Vamos lá. Para continuar, para que você entenda que você precisa destronar os deuses da sua vida, você vai chegar à conclusão de que muitas vezes o Cristo que você está formando, o ungido que você está formando na sua vida, muitas vezes não é uma coisa, não é alguém, não é o próprio Jesus, mas você está tornando você mesmo o salvador da sua vida. Então, ao invés de Jesus estar sentado no trono da sua vida, quem está sentado no trono da sua vida é você. Você toma as decisões, você decide o que fazer, você fala como fazer. Jesus não. Jesus não tem voz ativa na sua vida. Jesus não diz para onde você tem que ir. Jesus não molda o seu caráter. Você faz o que quer, como quer e quando quer. E isso não está correto. Eu quero que você abra comigo em Mateus 6, 24, para a gente poder caminhar para o nosso final. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Talvez você está pensando assim: o que tem a ver com a nossa mensagem isso? Eu quero que você entenda o princípio. Esse texto fala especificamente de recursos, de dinheiro, mas eu quero que você entenda o princípio. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um e despreza o outro, ou você odeia um e ama o outro. Você precisa entender que só Deus pode ser Senhor da sua vida. Então você precisa de uma vez por todas destronar você mesmo da sua vida. Porque se você assenta no trono da sua vida, lembra que eu te falei lá atrás? É fracasso. É fracasso. Você não sabe de todas as coisas. Você não sabe do amanhã. E a verdade é que nós somos diariamente tentados a nos assentar no trono da nossa vida. O que vai fazer, pastor, que eu mantenha Jesus no trono da minha vida? A palavra de Deus. É você entender a palavra de Deus, entender que Deus é Senhor, entender que Jesus é Senhor,
e ter relacionamento com Deus. Se não for dessa maneira, vai ser impossível. Se você não tratar a palavra de Deus como o suficiente para você, o relacionamento com Deus como o suficiente para você, você vai ter ambição em várias outras coisas, e várias outras coisas vão tomar o seu coração do lugar correto e vão contaminar o seu coração. O grande problema é que não é uma coisa ou outra que pode se tornar ídolo na nossa vida. A maioria dos males vem pelo desejo de nós mesmos. Então, muitas vezes é, como eu te disse, você que está sentando no trono da sua vida. Então, um exemplo para que você entenda, se eu jogar essa Bíblia no chão, você se escandaliza. Se eu abrir ela e rasgar, você se escandaliza. Você se escandaliza, muitas vezes, com... Não sei, talvez você tenha avó ainda, eu já não tenho mais a minha, mas eu me lembro de todas as vezes viajar para a casa dela, e a Bíblia ficava aberta no Salmo 91. E quando muito jovem eu achava um absurdo, por quê? Tipo, por que vai fazer diferença? E a gente se escandaliza com isso. Mas a verdade é que muitos de nós não entendemos isso aqui como um manual de vida. Às vezes, até entendemos. Às vezes, até acreditamos. Falamos que acreditamos. Mas não lemos. O que vai descortinar os seus olhos diante dos falsos ídolos e destronar todos eles da sua vida, não é o livro. É o que contém. Isso daqui é papel. O que está dentro é palavra de vida eterna. Agora você pode se escandalizar se eu falar assim, Daniel, segura. Que isso, o pastor está jogando a Bíblia. Mas o que a gente tem feito com ela? O menor dos problemas é eu jogar. Não vou fazer isso porque minha mãe... Eu fico, né, não tem como. Pensei em fazer, mas não dá. Mas não adianta só isso. Você precisa ter um relacionamento com a palavra. É o relacionamento com a palavra que vai destronar você mesmo da sua vida. É o relacionamento com a palavra, é o relacionamento com Deus, tempo de oração, que vai fazer com que você não se assente no trono. Ou qualquer outra coisa se assente no trono, mas que Cristo permaneça nele. O grande problema é que, muitas vezes, nós falamos de devocional, inclusive. E no devocional, você lê 1 versículo, 2, e medita, ora, beleza. Só que, deixa eu te falar, não é suficiente. Eu sei que muitas vezes a gente não faz nem isso, mas é pouco. Sabe por quê? Nós estamos falando que isso aqui é manual de vida. Se é manual de vida, aqui contém coisas que vão transformar a sua vida, te tornar um homem e uma mulher melhor. Entende que meditar em um versículo é pouco? Ter os seus 5 minutos para bater ponto ali é pouco? Você precisa, de uma vez por todas, entender que você tem que ser um estudioso disso daqui. A Bíblia fala sobre manejar bem a palavra. E manejar bem a palavra, meu irmão, não é sobre você ter a oportunidade de subir aqui e pregar. É sobre você entender o que está escrito e isso daqui transformar a sua vida. É para isso que é manejar bem. Não é sobre performance. Porque de performance, hoje na internet, a gente vê vários homens e mulheres que falam bem. Então, performance não é algo difícil. Hoje a gente tem cursos sobre aprender a falar em público, mentorias e isso e aquilo. Mas isso não é suficiente. O suficiente é você aprender a ruminar isso daqui
de dia e de noite. É sobre você ficar lendo 2 horas? Não. É sobre você entender que, de fato, a sua vida, ela precisa ser alinhada com isso daqui. Porque se não for, vai dar ruim. E eu acho que você deve ter percebido que, na verdade, o Cristo da Shopee é você mesmo, quando você sincroniza. Se coloque de pé para que a gente possa terminar. Eu quero orar por você. Mas eu quero que você, que hoje entendeu que você não pode estar assentado no trono da sua vida, que coisas não podem estar assentadas no trono da sua vida, que você decidisse de uma vez por todas que Cristo se assente no trono da sua vida. Então o que é que eu quero fazer nessa noite? Eu quero fazer um apelo. Noite não, manhã, desculpa gente. Estou louco. Nessa manhã, eu convido você que nunca fez uma oração de confissão ao Senhor, que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria que nessa manhã você tomasse esse passo de fé. Entendendo tudo aquilo que eu acabei de te dizer, meu irmão, sua vida se não for Jesus, ela não vai ser, ela é fracassada. Então se você entende que isso é para você, que esse Cristo, ele pode governar a sua vida melhor do que você, hoje é um bom dia para você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje é um bom dia para você assentar Cristo no trono da sua vida. Então, se você é alguém que nunca fez essa oração, eu queria que você levantasse sua mão, onde quer que você esteja. Porque hoje é um ótimo dia para isso. Jesus se faz presente, glória a Deus por isso. Mas mais do que isso, Ele quer te acompanhar durante toda a sua vida. Então, se você é alguém que quer que Jesus Ele seja de uma vez por todas Senhor sobre a sua vida, eu queria melhor que você viesse aqui na frente. Pastor, eu já até fiz essa oração. Pastor, eu já até confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu percebo que nesse momento não é Cristo que se assenta no trono da minha vida. Eu quero me reconciliar com Cristo Jesus. Eu queria que você também viesse aqui na frente. Você não precisa ter vergonha. Ninguém aqui está para olhar, olha lá. Ninguém está aqui para isso. Então, por isso, eu quero que você feche seus olhos. Todos vocês. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo. Ninguém está aqui para te julgar, mas para te acolher. Tudo que nós queremos é que nessa manhã, Jesus tome novamente o trono da sua vida. Amém? Então eu vou dar um tempo para que você faça isso. Mas não deixe nada te impedir de tomar essa decisão nessa manhã. Hoje é um bom dia para isso. Hoje é um bom dia para que você seja recebido por Jesus com muita alegria. Glória a Deus. Aleluia.